Programa Guitar Heroes, aqui na sua NKK Web Rádio. Estamos de volta, programa Guitar Heroes, a confraria. Bom, o nosso convidado de hoje é um convidado, que eu posso dizer assim, histórico. Ele iniciou a carreira musical dele em 1972 numa banda junto ao grande Celso Pixinga. Em 1973 e 74, ele participou da legendária banda Made in Brasil, né? Dedicou-se ao violão erudito até 1978. Em 1981 passa a ensinar guitarra e violão. Em 1987 ele é um dos fundadores da primeira versão do IGT do saudoso Vander Tafo. Também, de uma certa forma, foi coordenador pedagógico também nessa primeira versão do IGT, né? Na década de 90 ele lançou nada menos que 7 videoaulas de vários assuntos relacionados à guitarra. Nos anos 2000 foi colunista da revista Guitar Player, que hoje infelizmente já não existe mais. Lançou vários métodos de guitarra por 4 editoras, tem vários canais no YouTube, além do próprio site dele, www.wesleylelycaesar.com. Além disso tudo, ele tem um trabalho extenso de pesquisa musical no cerne da cultura e da sociedade, que culminou com um livro chamado Música, Cultura e Sociedade, tá? Lançado em 2012, publicado, né? Partindo de um mapa que ele mesmo desenvolveu na década de 70, a partir da década de 70, com vários desdobramentos. Até hoje esse mapa não para. Se ele não falar parei, não para mais. Com vocês, senhores, Wesley Lely Caesar. É isso aí. Prazer enorme, Lely. Tá é meio chato falar um guitarrista histórico, mas eu não tenho outro termo para falar, porque você realmente faz parte da história da guitarra, não só de São Paulo, mas no Brasil, né? Então, eu agradeço muito o convite, você foi agradecido. Mas assim, eu não me sinto assim, do jeito que você tá. Posso falar? Sim, claro. Eu não me sinto assim. O que eu sinto em relação a mim, que eu vejo, né, analisando de fora, né, que você tem que se colocar de fora para você ter uma... Tem, né, que separar, a figura do Lely é uma coisa, o Wesley é outra. Apesar que os outros é que fazem o conceito da gente, né, gente? Não adianta a gente querer, porque os outros é que fazem. Mas assim, o que eu me vejo mais, eu me empenhei na área de educação mesmo, né? A minha vida artística ficou muito restrita, ficou restringida em função da questão dessa minha dedicação à educação musical, né? Se é que eu posso colocar assim. Porque assim, quando eu falei, eu vou dar aula, eu vou começar a dar aula, eu falei, então eu tenho que me dedicar, eu tenho que me preparar, eu não posso simplesmente só porque eu toco, né? Então eu sou professor? Não é assim. Uma coisa, você pode ser o maior virtuoso do mundo, isso é uma coisa, outra coisa é saber dar aula. São coisas totalmente distintas. Aliás, os grandes virtuosos, eles nem são os melhores professores. Entende? Nem sempre. Entende? Isso é uma coisa que eu atestei ao longo da minha vida. Isso é verdade. Né? E cultura musical é uma coisa que é de cada um. Porque, veja bem, tem grandes músicos que não têm cultura musical. Isso eu atestei ao longo da minha vida também. Veja bem, não estou aqui falando nem mal nem bem de ninguém. Sim. Eu aquilo que eu atestei, aquilo que eu vi, aquilo que eu presenciei e tudo mais. Então, o que acontece? Eu não me sinto assim, herói. Como eu estou dizendo. Guitar Hero, porque o nome do programa é Guitar Hero. E o Guitar Hero me remete a dois aspectos interessantes. De imediato. Deve ter mais aspectos, né? Mas tem dois que são imediatos. Que, assim, um é da mitologia. Que o herói, né? O herói que vem das mitologias. Né? Sim, o herói. Né? E na nossa civilização cristã é uma imagem de Cristo. Porque o Cristo é o nosso grande herói. Né? São os arquétipos, cristã, né? São os arquétipos, exatamente. Então essa é uma primeira coisa que remete. E outra coisa que remete é a criação da guitarra assim, pelos norte-americanos, a guitarra elétrica. Sim. Guitarra elétrica. E aí eu fico pensando numa coisa assim, quem será, né? Isso que é curioso, você vê como é a história.
A guitarra elétrica é norte-americana, mas a guitarra mourisca chegou no Brasil em 1600. Teria chegado, será, a guitarra mourisca nos Estados Unidos em 1600? Com certeza não. Não, em 1700 e alguma coisa, que foi em Virgem Natal, que chega o primeiro navio cargueiro de negros, os primeiros africanos trouxeram o banjo. Então, um instrumento de corda. Sim. Mas eu estou falando de guitarra. Né? Guitarra mourisca chegou em 1600. Veja bem, o Brasil não é o país do futebol, é o país das cordas, da guitarra. Só que a guitarra elétrica é que é norte-americana. Então fica parecendo que nós absorvemos isso deles, né? Dos norte-americanos, trouxemos para nós, nos colonizamos, né? Somos colonizados culturalmente, né? Que se fala. Ser colonizado e tal. Não sei se é assim. Eles apenas eletrificaram um instrumento que nós já tocávamos. E se alguém tem dúvida, é simples. É só fazer um levantamento, uma pesquisa, e você vai ver que o Brasil é um dos maiores exportadores de violonistas do mundo. Violonista erudito. Certo. E o violão, só para arrematar essa ideia, você fala, não, mas você está falando de guitarra, agora falou de violão, acontece que o violão não chama violão, chama no Brasil violão. Chama guitarra. O Brasil, né? É guitarra, e é mais especificamente esse violão que a gente lida com ele todo dia, chama-se guitarra romântica do século XIX. Mas fica feio, jocoso, né? Você falou, meu, quero aprender guitarra romântica do século XIX. Né? Pô, feio pra cacete. Eu toco guitarra romântica. Pô, mas como é que é isso, né? Parece que você tem que se enfeitar inteiro pra falar. Né? É o violão. É o violão. Esse cara, só no Brasil que chama violão. E em Portugal. O mundo todo é chitarra, né? Na Itália. Acoustic guitar nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, né? Enfim. Então, acho que em relação à guitarra, já logo quando Guitar Hero, né, já, essas duas coisas já me vêm logo de imediato. E outras coisas poderão vir Sim. Daí desse nome Guitar Hero. Mas eu não me sinto Guitar Hero. Eu me sinto mais assim, um cara que se empenhou na educação. Porque o Guitar Hero é um cara que tem carreira artística, né, na guitarra. Tipo um Pepeu, vamos dizer, o Sérgio Dias, né? Sérgio Dias. Esse é um guitarrista, aliás, o grande guitarrista da minha geração, né? Quando falava Sérgio Dias, na década de 60, 70, todo mundo ficava meio era o cara. Aliás, ainda é o cara, né? Então, ele é porque se você pegar nessa perspectiva dessa linhagem da MPB, da música que está aí até hoje, movimento tropicalista, etc. Ele é copartícipe, né? E, aliás, um dos grandes protagonistas da Tropicália, mesmo que ele não queira, porque ele estava ali do lado do Gil. Eu assisti, né? Eu assisti todos os festivais da Record. Olha, testemunha ocular da história. Da história, exatamente. Ninguém me contou, eu vi. Então, meninos, eu vi. Então, em preto e branco, porque não tinha ainda TV colorida. A TV colorida chegou no Brasil em 73, e o primeiro programa de TV colorida, que foi fantástico, e o Made in Brasil fez um dos primeiros videoclipes no Fantástico no Made in Brasil. E a música é minha, viu? Menina, pare de gritar. Tá no YouTube, é só ir lá. Eu não estou lá porque eu já tinha saído da banda. Mas voltando à Tropicália, já que eu estou falando aqui, vou tentar resumir aqui. A Tropicália foi fundamental porque foi um divisor de águas ali para a música brasileira e para o pensamento também, para a cultura brasileira, né? Porque chega um Caetano Veloso, que hoje está sendo execrado aí, eu sei, pela direita e tudo mais, né? Eu sei disso. Mas é que as pessoas se esquecem do papel histórico do sujeito, né? Ele, o Gil e tudo mais. Eu sou roqueiro, eu nasci no rock e nasci no pop, mas não é por causa disso que eu vou ficar agora tampar os meus olhos, né, para os outros acontecimentos históricos que não sejam necessariamente roqueiro. Então o Gil e o Caetano fizeram isso, né? Eles foram importantes porque eles juntaram vamos dizer assim, a vibe do rock com a MPB, eles juntaram tudo, né? Essa que eles chamavam de antropofagia cultural, né? Que é uma coisa que já tinha sido sugerida lá pelos caras do modernismo, lá de 22, Sim. o Mário de Andrade, o Oswald e tudo mais.
Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, outros, né? o Villa-Lobos, né? Villa-Lobos foi um cara importante pra caramba para a história da cultura musical brasileira. E ele não é falado, ninguém fala dele. Não, mas... nem na escola de música os caras falam. Eu acho um absurdo não falarem dele. Pois falando nisso aí, hoje em dia a gente tem a, entre aspas, obrigatoriedade do ensino de música nas escolas. E muita gente, pelo menos na época que saiu o decreto, ficou desesperada porque achando que iam usar os cantos orfeônicos do Vila para educar as crianças, mas era um contexto de época que funcionava muito bem. Talvez hoje funcionaria da mesma forma, mas enfim, como não cabe, acho que ninguém julgar o sistema educacional hoje, porque os tempos mudaram. Sim. Mas seria uma fórmula bem interessante. Então, bom, duas coisas só para pontuar aí em relação ao Vila, e fecha aí, porque eu sei que tem mais coisas que você gostaria de conversar comigo. Os assuntos são longos. Sobre a minha vida toda, né? Então, porque eu nasci em 55, eu comecei a ouvir música em 59, 60, no rádio da minha mãe, e é rock pop. Eu sou de nascença, assim, roqueiro e popeiro. Assim. Depois vem o resto. Mas só para falar do Vila, o lance da educação musical nas escolas, foi ele que batalhou ainda na década de 50 para implantar o canto orfeônico nas escolas e tal. E uma coisa importante que eu presenciei, em 1972, a ditadura militar no Brasil, através do ministro Jarbas Passarinho, que eu lembro bem dele, de óculos e tal, não sei se ele está vivo ainda, mas se tiver ele está bem velhinho, né, porque faz muito tempo. Ele era ministro da Educação, ele interditou o curso de música nas escolas, não precisava mais. E entraram com Educação Moral e Cívica, e depois virou OSPB, já nem lembro. Enfim, aí, veja bem, você tem essa ruptura em 72. Aí chega em 2008, aí os caras não, agora é obrigado a ter música nas escolas. Escuta, acabou, está começando tudo de novo. E tem um outro problema sério. Estou falando agora porque eu estou com a mão na massa aqui dando aula há 37 anos de música, né? Então acho que eu tenho que falar sobre isso. Aí o que acontece, olha, em 2008 é obrigado a dar aula. É legal, mas quem é que vai dar aula? Professor de arte. Mas vai dar aula do quê? De violão. Mas o cara é professor de arte, vai dar aula de violão. O cara não sabe nem o que é violão, quantas escolas tem no violão. Então, quer dizer, é brincadeira, é gozação. É gozado assim, olha, o Brasil é um país surreal, eu sempre achei isso. Nós temos, não é para amadores. Veja bem, não é para amadores. Olha aqui, ó. O Brasil tem alguns dos maiores músicos do mundo. Quem tiver dúvida é só fazer uma pesquisa que vai chegar a essa conclusão. Quem acha que estou falando bobagem é só fazer a pesquisa, né? Tem alguns dos maiores músicos do mundo nos mais diversos instrumentos. E tem a elite dominante que governa uma das mais analfabetas do mundo, porque não tem a menor noção da importância da música na sociedade. E esse livro aqui prova isso. Agora, tem que ler o livro, né? Tem que estudar. Sim. Aí que tá. É pena que só teve uma edição e acabou. Não sei se eu vou reeditar. Mas esse é o grande problema do Brasil, que sempre me incomodou. E eu estou falando agora como educador, não como guitarrista, como músico, né, violonista. Mas como educador, porque eu estou ali 37 anos dando aula todos os dias. Quer dizer, se eu não me tocar, me sensibilizar por algumas questões da educação musical, quem é que vai se sensibilizar? O contato é direto, né? Pois é. Então, eu tenho que ser crítico. Sim. E autocrítico. Sim. Porque a autocrítica é que faz a gente crescer. Exatamente. Lely, você conviveu com a turma da Pompeia. Opa! Que é, assim, para quem, pelo menos para quem pesquisa a história da guitarra dentro de São Paulo, a história do rock dentro de São Paulo e a história do rock no Brasil, como eu e o Marcelo, a gente sabe que a turma da Pompeia é pedra fundamental no assunto. Sim. E como eu disse, é uma espécie de reduto do rock, reduto da guitarra em São Paulo e no Brasil também. Você já dissertou aí sobre o assunto, né? Nesse bairro surgiram alguns nomes. Como você, surgiram também Mozart Mello, Vander Tafo, entre vários outros, Luiz Carlini. A lista é grande. Né? Não vai dar para lembrar, Sérgio Dias Batista, enfim. A lista é enorme. Se você quiser, eu faço rapidamente aqui um briefzinho sobre isso. 58, The Rebels.
Rua Desembargador do Vale, eles ensaiavam. The Rebels era uma das primeiras bandas de rock do Brasil. Quem era The Rebels? Eu tenho a foto. O Nenê dos Incríveis, que era desse tamanho, que mais tarde vai ser dos Incríveis, né? O Lídio Benvenuti, que era desse tamanho, a guitarra era maior que ele na foto. O irmão dele, Romeu Benvenuti, que mais tarde vai fundar as Guitarras Beggar, anos depois. Nossa, eu lembro. Eu também lembro. Eu tenho uma Beggar 66. Então, tá guardadinha lá, porque essa tem que restaurar. Aí o que acontece? Em 58, eram os Rebels, uma das primeiras bandas de rock do Brasil. Já tinha os Beatniks lá na Rua Cotoxó, que o Nino, que era o batera, ensaiavam lá. Quem eram os Beatniks? Isso já um pouco mais tarde, tá? Já nos anos 60. Já dei um salto. No meio dos anos 60, era uma das bandas de apoio do programa Jovem Guarda, da TV Record de São Paulo. Senhores, nós estamos falando da história viva da guitarra no Brasil. Mas espera aí que tem um monte de história. Isso é Rua Cotoxó aqui, na Rua Desembargador do Vale, os Rebels, que já tinham acabado. Os Rebels estouraram na época. Inclusive fizeram uma versão dos Beatles já em 63, que era, acho que nem eles lá, não sei se todos estão vivos. A última vez, o último que eu vi foi o Romeu Benvenuti, que ele já estava... que eu fui visitá-lo faz uns 10 anos que eu fui visitá-lo, então não sei, porque o Nenê morreu, né, o Lídio dos Incríveis. Então o que acontece é que tem tanta história ali nesse período que nós estamos falando 63 que é o primeiro ano dos Beatles. O Rebels fizeram uma versão do A Hard Day's Night. Qual que era? Eu sei que aqui virou A Cabra Gritou Mé. Eles fizeram uma versão A Cabra Gritou Mé e soltaram de teco-teco a letra, que era uma versão de uma das músicas dos Beatles, do A Hard Day's Night. Não sei se eu não lembro qual que é agora, me fugiu. Bom, então estouraram. E a capa do disco era a esquina de casa, lá da Rua Augusto de Miranda, porque juntou toda a meninada ali, eles bateram uma foto que era a capa do disco, que era toda a meninada ali da Pompeia. Eu estou falando da esquina da Augusto de Miranda com o Desembargador do Vale. Aí você vai lá para a Avenida Pompeia, onde morava o Lídio Benvenuti. Abaixo do Lídio Benvenuti morava o senhor Vitório Quintilho, que foi o primeiro grande luthier. Que morava um casarão ali, todos já falecidos, né? Aí na Rua Cotoxá, que é a rua de lá, tinha o Nino dos Beatniks. Aí você desce para a Rua Venâncio Soares, você tem quem? A casa do Sérgio Arnaldo Dias e ao lado do Carlini. Né? Lá na Rua Caraíba você já tem, a 100 metros ali, Made in Brasil. 67 já tinha Made in Brasil. Os Vecchione, né? Os Vecchione, irmão Vecchione. Sobe a Caraibas mais acima, você tem o Coquinho, que foi o cara que inventou Patrulha do Espaço. Saudoso, né? Porque o Coquinho, é que eu não posso falar aqui, pode falar de droga? Pode. Não, porque eu conheci o Coquinho, olha, veja você, na turminha, ele nem pensava em tocar ainda, eu já tocava, em 68 mais ou menos, assim, a turminha fumando mesmo, né? Fumava baseado. Eu conheci o Coquinho assim. Depois, mais tarde que ele virou músico, eu já tocava. E ele me chamou, olha que coisa, quando eu saí do Made, ele me chamou para ensaiar com ele, e mais um batera. Muito bem. Eu falei, Coquinho, mas eu tô afim só de violão clássico agora, bicho. Eu não vou mais tocar guitarra, eu só vou tocar violão clássico. Eu tava iludido, né? Eu esqueci que eu tava no Brasil. Aí, ilusão dos mais jovens, né? A gente é mais jovem, é cheio de ilusão. Aí, violão clássico, 10, 12 horas por dia. Ele falou, mas bicho, você pode continuar tocando violão clássico, mas vamos fazer um som aqui, mesmo. Aí me chamou, fomos lá, faz qualquer som, vamos aí. E ele fomos ensaiar na casa de um batera, que era ali no Sumaré, no Alto Sumaré. Mais tarde que eu me toquei, ele já estava armando Patrulha do Espaço. Ele estava testando o guitarrista. Depois ele chamou o Arnaldo e tal. Quer dizer, se eu tivesse ficado, eu teria sido naturalmente o guitarrista do Patrulha. Porque o primeiro batera nem foi o Júnior. Depois veio o Dudu, aí que entra o Dudu. O Dudu, que já morreu também. Dudu Sherman. Sim. Que eu conheci bem. Eu conheci o Dudu. Olha, quando eu saí do Made, tinha uma banda que chamava Santa Fé, que o empresário do Made Brasil, Mário Bonfilho, vocês devem ter ouvido falar dele, ele empresariou todo mundo, tudo quanto é artista, Raul Seixas, ele que trouxe Raul Seixas para São Paulo, bom, enfim. Passou por todo mundo, né? O Mário, enfim. Aí, o que eu estava falando, me fugiu um pouco.
Dudu. Do Dudu. O Dudu chamou e conheci na banda Santa Fé, que é uma banda que quando o Cornélio saiu, eu já tinha saído também, o Cornélio montou essa banda para acompanhar ele. Cornélio e banda Santa Fé. Isso já em 75, 76, alguma coisa assim. E lançou um disco que parecia Vitor. Cornélio solo. Quem é fã de Cornélio deve conhecer tudo, deve ter toda a discografia, né? E aí eu conheci o Dudu aí. Porque eu fui na casa deles lá, era perto da casa do Franklin, porque o Franklin morou ali atrás, onde mora o Babalu até hoje. Franklin Paulilo. Paulilo. O grande frangão, que gravou Ovelha Negra, bom, enfim. Só não gravou com Deus e o Mundo. Bom, tocou com muita gente. E inclusive teve recentemente... teve lá o Franklin's Day. Teve o AVC, né? Enfim, que a gente está dando uma força aí também. Então, mas aí o que acontece? São tantas histórias que eu daria vários programas só das histórias. Porque a gente viveu tudo isso. E quando você falou Moza Mello e Vander Tafo, eu conheci os dois no porão do Juba. Você tem que entrevistar o Juba. Porque o Juba é o seguinte, o Juba já tocava batera ali no porão. O que é o porão? Na Rua Barão do Bananal, quase esquina com a Tavares Bastos, onde tem o Hospital São Camilo, ao lado ali. Ali naquela rua, naquela casa que está lá até hoje, lá no porão, é que rolava o som. Então o Moza ia para lá tocar. Então tinha um trio que chamava Fush, que era o Juba na batera, microfone, amp, equipamento, é o mais precário que você pode imaginar. E os caras tiravam puta som, com equipamento precário. Agora, ninguém me contou, eu estava lá, eu vi vários. O Moza, meu Deus. E naquele tempo ele nem sabia qual é o nome da pentatônica, mas quebrava tudo, sem saber o nome. Ele estava fazendo sem saber o que estava fazendo. Porque o Moza, já antes dessa época, ele já tinha tocado no Selvagens, já tinha feito a Mini Guarda, do Ed Carlos, em 1967, 68. Já estava na estrada, Não sei se vocês sabem que existiu a Mini Guarda. Sim. Porque a Jovem Guarda foi da TV Record. E a TV Bandeirantes resolveu lançar a Mini Guarda com esse cara chamado Ed Carlos, que era um cantor. Eu fui aluno do Mozart, ele me contou várias vezes essas histórias. E, então, ele tocou inclusive com o Pepeu Gomes, que o Pepeu foi nessa banda. Né? Mas eu não conheci o Mozart ainda aí. Agora, um belo dia, eu conversando com o Moza, né? Porque eu conheço o Moza desde 71. Eu falo, mas eu morei na Augusto Miranda. Eu falei, mas eu também morei. Mas quando? Eu morei em 50. Eu nasci em 55, fui pra lá em 58. Ele falou, mas em 58 eu morava na Augusto Miranda. Mas onde você morava? Eu falei, eu morava ali em tal lugar. Quando eu fui ver, nós éramos vizinhos. Quando o Nenê de cola. Você acredita nisso? Mas a gente só foi ter amizade mesmo em 71. Só. Histórias importantíssimas. Então, mas tem mais nomes aí, são muitos nomes. Se for... E uma coisa importante, não é só roqueiro. Na divisa com Perdizes, você tem os caras do MPB. Olha isso. O Paulinho, aí são outras histórias. O Paulinho Nogueira, que trazia o Toquinho, que trazia o Vinícius e tudo mais. Eu, por ser violonista clássico também, eu não tinha barreira. Então eu consegui entrar na casa do Paulinho Nogueira e tocar com ele. Uma vez eu toquei com o Paulinho, violão, com a maior tranquilidade. Por quê? Porque eu não tinha essa barreira, roqueiro pra cá, MPB pra lá. Eu sempre fui eclético. Mesmo quando eu era roqueiro, que eu era roqueiro, eu fui roqueiro radical, né, num certo período. Mas eu ouvia as músicas dos antigos por conta do meu pai, que tinha uma coleção enorme de discos, né? Então isso me abriu muito a cabeça. E eu acho que eu levei isso para a vida, não só na música, mas em tudo na vida. Assim, eu sou sempre aberto. Tanto é que eu andava com várias turminhas. Eu andava com essa turminha aqui da Malucada, é uma turma dos drogados, mas andava com os caretas também, com a meninada burguesinha. Entende? Então eu andava com várias turmas. E aí eu descobri a turma lá do Pixinga, que era no Alto do Sumaré. O Pixinga, que era filho do Xixa, que foi um dos maiores músicos do Brasil, né? Da música brasileira. Vamos para a segunda perguntinha, e aí a gente vai dar uma pausa para continuar essa entrevista, porque tem muita história para contar. Manda lá, Marcelo.
Então, bom, hoje em dia a gente está vivendo um período totalmente diferente na música e na guitarra também, com o advento da internet, toda essa coisa que tem vindo, né? YouTube e tal, né? E eu queria saber qual que é a sua ótica como pesquisador, como professor, do que está acontecendo nos tempos modernos. Então, você estava falando em relação à guitarra, à música em geral? Não, a música em geral, inclusive a guitarra também, né? Aí é complicado. Porque assim, olha, veja bem, eu procuro não ter, principalmente depois de ter escrito essa obra aqui, né? Eu me abri ainda mais. Eu procuro não ter preconceito com nenhum estilo musical. E nem devo, nem posso, pela minha posição de educador e tal. Então, eu sou genérico na música, eu ensino de tudo. Eu ensino blues, rock, pop, jazz e tudo mais, né? E na guitarra, ensino violão também. Já ensinei até sertanejo, aliás, acompanhei dupla sertaneja. Eu não tenho nenhuma barreira. O problema é que eu sou originário de uma cultura musical, esse que é o problema. Então, justamente, hoje em dia é totalmente diferente, né? As coisas, então, o rock hoje, por exemplo, não tem mais os mesmos significados que já teve, que teve na sua essência mesmo. Porque os roqueiros... Mas você não acha que a música, em geral, não tem mais o mesmo significado que tinha antigamente? Então, mas é que aí eu tenho que me reportar, tem um capítulo aqui, ó, rapidamente, é o capítulo, acho que... Capítulo 11 ou 12 aqui, que chama Aspectos... Aqui, Aspectos da formação da música ocidental. Os primórdios, o medievo, a era moderna, a música do mundo, contemporânea, etc. E tal. Lendo esse capítulo, se eu for pensar nessa perspectiva desse capítulo que eu escrevi aqui, eu procuro ver de uma maneira mais antropológica o negócio. Todas as culturas têm o mesmo peso, têm o mesmo valor. Né? O roqueiro não é melhor que jazzista, jazzista não é melhor que roqueiro. Nunca foi. E não é só isso. Se eu pegar do ponto de vista da música ocidental, quais as definições da música ocidental dos últimos 300 anos? Tem que ter 3 elementos, são 6 elementos, mas tem que ter 3 que são os mais importantes: ritmo, melodia e harmonia. Se eu pensar no rap, por exemplo, que é rhythm and poesy, melodia e harmonia não está lá. E o ritmo não é uma estrutura rítmica, é um pulso só. Então eu devo descartar por causa disso? Não, eu prefiro colocar como uma outra categoria, se é que eu posso chamar de arte. Porque assim, música para mim não é arte, é ciência. E eu nem sei mais se é ciência também, porque a coisa é tão mesclada que música fica entre ciência e metafísica. Aí os renascentistas inventaram de chamar música de arte. Então, retomando a ideia da música hoje, você tem um painel enorme, uma panorâmica fantástica, né? Constelação de possibilidades de música, e tudo é válido, né? Agora, se você me perguntar, mas para você, pessoalmente, o que você gosta e tal, não, é óbvio que eu vou selecionar o que eu gosto também. Eu não ouço rap, porque não é a minha cultura, mas não quer dizer que eu desrespeite. Tem até uma matéria que eu fiz numa dessas edições aqui sobre o rap, falando bem dos caras, porque do ponto de vista político, literário, foram, na música, naquele período, eles foram os únicos que mandaram ver. Entende? Porque o rock murchou. Né? Os grandes pensadores do rock, cadê? Né? Você pega todas as bandas de rock clássicas, todas elas se baseavam em algum autor. Né? The Doors veio das portas da percepção do Aldous Huxley, né? Steppenwolf veio do Lobo da Steppe do Hermann Hesse, e por aí os caras liam, os caras eram cultos, os roqueiros desse período, os caras eram cultos. Hoje não tem mais isso. Acabou, velho. Hoje o cara toca bem, tá tudo resolvido. Olha, eu toco pra caramba sobre aí Guitar Hero. Então, é isso que me incomoda, porque como no meu caso eu parti para a pesquisa, eu fui estudar, então eu tinha uma visão mais ampla. Aí que me desculpem os outros que não concordam comigo, eu não tenho como apagar o que eu aprendi. Claro. Eu não tenho como apagar a pesquisa que eu fiz. Por que os outros não fizeram também? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Aí é que tá. Então eu tenho um pé atrás em relação a isso. Eu não quero ver de maneira sectária mais, sabe?
como na política também, né? Direita, esquerda, Você quer ver de uma maneira macro a história. Isso, porque a história é complexa. Outra coisa, a história da música ensinou muito, porque eu estudei história da música durante alguns anos. E eu estudei vários historiadores. Eu tive a ajuda de uma colega de trabalho, que é uma professora de história, uma historiadora e tal. Ela me ajudou. Fiquei anos, fiquei anos estudando história da música. E isso me deu uma visão muito legal, sabe por quê? Porque a história da música se entrelaça com outras histórias. Você fica com uma visão mais ampla. Eu fui estudar até história econômica para poder entender melhor, né? História do direito. Aí tem um capítulo aqui que eu faço um paralelo da história do direito com a história da música, que veste como luva. Você fala, história do direito, história da música. Pois é, tem que ler lá para entender o que eu estou falando. Não posso explanar isso aqui agora porque vai ficar muito extenso. Mas veste como luva. Porque é o seguinte, as histórias se entrelaçam. E os processos, não existe um processo histórico isolado na realidade, os processos estão todos entrelaçados. Então, acho que a história é uma das ciências mais complexas que tem. Então quando você adquire essa visão, você passa a ver o mundo da música, que aliás é agora um canal novo que eu vou abrir no YouTube, posso falar? Pode, claro. Chama O Universo da Música. Eu vou abrir daqui, mas vai demorar umas semanas, uns meses. Que é exatamente para falar sobre tudo isso. Porque, puxa vida, são tanta coisa para a gente ouvir. E eu ouvi tanta coisa. Tem uma discoteca grande, né? Fitoteca. Enfim, eu sou do tempo que a gente gravava fitinha cassete. Porque chegava, somos. Porque assim, chegava o disco importado, só tinha um disco importado para dividir em 10, né? Você falava, bicho, então eu vou gravar na fita cassete. Aí veio o CD, eu não joguei nada fora, eu tenho tudo lá. Tanto é que quando eu mudo de casa é um terror, né? Porque eu tenho que levar um monte de muamas. Discoteca, fitoteca, CDteca, biblioteca. Muita coisa. Biblioteca de música e biblioteca de geral também. Sim. Porque eu tenho setor só de filosofia, só de história, só de ciência. Cultura de um modo amplo. Porque é o seguinte, uma vida é pouca pra gente saber tudo. Né? E não tem nada a ver com intelectualismo, não. Que hoje eu vejo esse negócio, hoje todo mundo é metido intelectual. Não é obrigação da gente estudar, entender as coisas. Ainda mais na minha posição de professor, eu tenho a obrigação de saber o que eu estou falando quando eu vou dar uma aula para o aluno. O cara vem me pedir modos gregos ou gregorianos. Né? Eu tenho que saber o que é isso, eu tenho que explicar muito bem para o aluno, que às vezes não é nem grego nem gregoriano, é outra coisa. Tem que contextualizar a parada. Né? Exatamente. Aí eu tenho que citar a República de Platão, é lá que aparecem os primeiros nomes dos modos gregos, e por aí vai. E todos nós nos servimos desses modos diariamente, até hoje, porque a música em geral é modal ou tonal, né? Ou atonal, sei lá, mas eu estou falando da música popular em geral, ela é modal ou tonal, né? Ainda. Então tem a obrigação de pontuar isso para os alunos. Agora, tem aluno que é desinteressado, né? Tem aluno que não está interessado, ele só quer tocar, só o instrumento e curtir um barato. Porque a música também não tem palavras, né? É o som, né? A música é metafísica no final, né? Sim. Então eles têm até uma certa razão. Mas eu não posso me dar o luxo de ignorar uma série de assuntos que são absolutamente pertinentes na hora de eu ensinar. Exatamente. Bom, gente, a gente vai dar uma pequena pausinha aqui, a gente já volta já no próximo bloco com mais um pouquinho do Lely Caeza. Clicar e ouvir MKK Web Rádio. Estamos de volta, senhores, com mais uma parte desse super especial A Confraria. Não podia ser diferente pela figura que representa o Lely Caeza na questão da educação musical, na questão da guitarra, tanto em São Paulo quanto no Brasil. A próxima pergunta de Marcelo Fengler. Por gentileza, Marcelo. Então, vamos lá. Então, você escreveu um livro sobre uma coisa que eu adoro, cara. Eu sou apaixonado, que é o groove. Eu também sou, mas... Eu vivo falando isso. Um músico que não tem groove... Eu deixo isso pra você porque eu sou um cara gentil. Então... E aí, o que eu queria saber é o seguinte: hoje em dia se valoriza demais a velocidade, técnica, arpejo, 1000 coisas que a galera fica postando nas redes sociais e tal, mas assim, é muito raro você ver uma coisa sobre groove, né? E eu vi que você fez uma pesquisa imensa, lançou um livro muito legal, inclusive com backing tracks, com coisas assim, pra gente poder, né?
Tá aí. É a arte do groove. Isso. A arte da guitarra rítmica. Isso. A arte Groove. da guitarra rítmica, que parece que é uma arte meio esquecida hoje em dia. Então, e aí, assim, como toda música é construída com ritmo, né? Então, eu queria saber como que você procurou contextualizar os estilos dentro da história da guitarra, com a pesquisa que você fez para montar esse livro. Então, tem mais uma questão aí, é o seguinte. Quando eu comecei a dar aula na década de 80, comecei em 81, lá na minha casa, na Pompeia. Eu recebia muito garoto, com 14, 15 anos, vários garotos. Inclusive um deles era o Bina Coquet, que hoje é um grande jazzista. Foi meu aluno nessa época. E esses meninos tocavam muito bem uma onda de Yngwie Malmsteen, eles estavam alucinados por Yngwie Malmsteen, né? Malmsteen estava pintando, Malmsteen pintou mais ou menos em 82 em Los Angeles, né? Até tem a primeira entrevista dele pela Guitar Player americana, que eu era colecionador da Player americana. Eu tenho essa entrevista. Eu também tenho. Aí, o que acontece? E eu tinha Guitar World também. Aí o que acontece? Eu percebia que eles solavam muito, mas eram incapazes de fazer uma base simples às vezes, né? Eu falei, caramba, não é possível. Aí, como a minha geração, a gente aprendeu primeiro a fazer base para depois solar. Eu venho dessa geração de guitarristas. Primeiro acompanhar, porque, veja bem, o que dá emprego para um guitarrista, né, profissional, é o acompanhamento, não é o solo. Escutem isso, crianças. Porque é o seguinte, guitarra é o seguinte, a cantora ou o cantor te chama para acompanhá-lo, né? Para acompanhar o nome já está falando, para acompanhar. Para acompanhar. Você vai falar, olha, eu só sei solar, não sei acompanhar. Eu falo, bom, então você não perdeu o emprego, bicho. Aí eu notei que a meninada não tinha essa manha. Daí eu desenvolvi porque rítmica era uma coisa muito forte para mim, sempre foi, desde criança. Porque eu entrei na música pela rítmica, eu adorava dançar. Então, sabe, o ritmo para mim é fundamental. Aliás, é o primeiro elemento da música, né? Não existe... vamos dizer é o mais assim, importante, né? Vamos dizer, é o esqueleto da música. É como o corpo humano, né? Você costuma fazer essa analogia. Se você tirar o esqueleto do corpo, cai o corpo. Então, o que monta a estrutura de uma música, que está por trás do esqueleto, é o ritmo. Depois é que vem a melodia e a harmonia. Agora, a melodia é a música por excelência, porque nós temos uma cultura monódica, já de longuíssima data, né? Mas o groove se tornou, principalmente no século XX, uma coisa fundamental. Se você não tiver groove, de repente você não tem emprego. Então eu desenvolvi essa apostila. Essa apostila ficou rodando, eu fiquei ensinando a meninada e tal. Quando foi na década agora de 2000 cacetado, a editora da revista Guitar Player, né, a Teresa Mello, me propôs de fazer essa... Falou, olha... Todas as vezes que eu vendi a revista que tem esse tema, groove vende pra caramba. Eu acho que é um tema que interessa. E realmente foi o livro que mais vendeu. Acho que já deu umas 4 edições. É que a editora tá parada, né? Em função da revista. Então você sabe da história aí. Né? E aí o que acontece? Foi aí que eu fiz, eu falei, legal. Só que na época, quem me dirigia, quem estava ali, que foi contratado naquele momento para coordenar a obra, um velho amigo nosso, Cláudio Rodinick, que eu tinha feito uma obra com ele tinha sido diretor da Vitale, uma das mais, Vitale, né? das mais antigas do Brasil, editoras de música mais antigas do Brasil, junto com a Record. Aí eu tinha trabalhado já com ele e a Teresa Mello chamou para coordenar esse trabalho. E aí, como ele coordenou, ele disse assim para mim, o Cláudio, ele falou, olha, enche de groove, principalmente de black music e o que tem mais a ver, né, com o groove propriamente dito. Eu dividi em 10 sessões, como está lá estruturado no livro, você pode ver, dividi em 10 sessões, tem um preâmbulo teórico, sempre tem que ter um preâmbulo teórico, claro, abordando rítmica e harmonia, porque claro, a parte do groove, ritmo e harmonia. Né? E aí, o que acontece? Eu dividi em 10 sessões, 10 estilos, ou 10 gêneros musicais, e só com uma sinopse de abertura histórica do estilo. Então, se eu vou dar groove de blues, então tem lá o pequeno histórico do blues,
falando mesmo da história, como é que chega o negro da África nos Estados Unidos, e tal. Quer dizer, é um trabalho sério. Além de aprender, ainda aprender a tocar, ainda Sim, pega um pouco de mas cultura. aí que é, comigo é assim, quando eu comecei a dar aula em 81, eu falei, não, tem que ser sério. Ou é sério, eu não faço nada. É por isso que eu estou dizendo que eu me sinto muito mais na área da educação do que na área artística. Eu acho que eu contribuí mais ou pelo menos tentei, né? Contribuir mais na área da educação do que na área artística, porque a minha atuação artística foi muito fragmentada em função exatamente disso aqui, ó. Porque eu vou te falar, você fazer um método de guitarra não assim, é muito trabalhoso, é muito minucioso, você revisa várias vezes e quando chegar na edição final você fala, tá errado, caramba, revisei 50 mil vezes. Então é muito trabalhoso, cara. Só quem faz pode dar valor a isso. Você imagina, eu lancei umas 10 obras didáticas. Agora, essa daqui, então, foi... Meu Deus, né? Porque isso aqui são 3 décadas de pesquisa e 2 anos escrevendo. Nossa. 2 anos escrevendo, uma questão pessoal agora. Escrevendo, cuidando da minha mãe, que ela estava com câncer. Depois ela morreu. Os 2 anos que eu fiquei escrevendo, ela morreu de câncer e eu cuidando dela. Você imagina o estresse. Escrever uma obra dessa e ter que cuidar de uma pessoa doente, sozinho. É punk, velho. Quando eu morrer, eu vou pro céu, velho. Tenho certeza. Não tenho nem dúvida disso. Passagem só de... E olha que eu sou agnóstico, hein? Mas eu já tenho certeza disso. Então, o negócio do groove é essa que é a questão. Se o guitarrista não tem groove, velho, perdeu o emprego. Não vai acompanhar cantor, não vai acompanhar cantora. Esquece. E uma coisa importante também, nós no Brasil não valorizamos o groove, mas os americanos, os norte-americanos valorizam. Você pega os discos lá de Michael Jackson, de George Benson, que é um grande guitarrista de jazz. Quem ele chamava para fazer base para ele? O Phil Upchurch. E eu tenho show do Phil Upchurch, solando, fraquinho, né? Mas quebrando tudo, porque o cara é condutor, o cara é, né, como se dizia antigamente, basista, né? Basista. Pega o disco lá do Michael Jackson, só para situar aqui, para entender isso aí, o Thriller, que foi o disco mais vendido do planeta até hoje, né? Quem é que está fazendo base? Pô, o Steve Lukather está lá, o Ed Van Halen está lá no disco. O Jackson Jr. Quem é que faz base? O Paul Jackson Jr. Por quê? Porque o cara é especialista nisso. É igual o Nile Rodgers, né? Ele gravou milhões, vendeu milhões de discos, acho que ele nunca fez um solo na vida. Apesar do Brasil... Matador. Apesar do Brasil ter os maiores músicos do mundo, mas nós não temos esse critério de análise, né? E eu não sei se os professores por aí estão passando isso para os alunos, eu não sei. Eu sei de mim, dos outros eu não sei. Então é isso, eu acho que essa pergunta é legal, até para dar dica para quem está começando a guitarra, falando, primeiro você tem que saber fazer base e conheça os estilos em geral. Se você pretende ser profissional da guitarra, primeiro tem que saber tocar de tudo. Eu nasci no rock e no pop, mas eu toco de tudo. Eu toco MPB, bossa nova, eu toco há muito tempo. Chorinho, eu toco desde o tempo que eu estudava violão clássico. A primeira vez que eu toquei um choro foi o quê? Nos anos 70, já tinha passado pelo meio do Brasil e tal, fui tocar Odeon, que é uma quebradeira do caramba, vai ler a partitura, você fica louco. Tem mais nota que, meu Deus do céu, é equivalente a uma partitura de Paganini, ou pior até, entendeu? Porque é tudo harmonizado. Então é isso, não tem, sabe? E outra coisa também que me incomoda, já que eu falei de chorinho, o chorinho, do ponto de vista musical, estrutural, é uma das músicas mais complexas. Eu estou falando a nível de música popular, música popular, porque ele traz elementos do barroco e do classicismo europeu. O barroco mesmo que influencia mais tarde Yngwie Malmsteen, né, e que influenciou antes ainda o Rich Blackmore e outros do rock progressivo. E outra coisa que eu não falei para vocês, eu sou filho direto do rock prog. Esse CD aqui é um prog light, prog soft, mas eu sou filho... O que me levou para o violão clássico foi o Steve Howe do Yes, que eu adoro o Yes até hoje. Mas não só o Yes, Genesis, Gentle Giant, eu tenho tudo em vinil da época. Premiata e por aí vai, né? Puta, Focus. Premiata, Fonemia Marconi, puta, Jan Ackerman, nossa. Eu sou fã desse também. Eu sou fã de todos. Entendi, mas eu não me prendo só, por isso que fala, qual o seu guitarrista preferido? Não tem um monte de cara bom, como é que eu vou pegar um só? Tem milhares, não, né? Isso é complicado. Faça a sua lista dos top 5. Não dá, eu já desisti. Bom, você está divulgando agora um novo trabalho que você está cantando. Ah, sim, opa.
Opa. Você está cantando nesse trabalho. Quem canta seus males espanta. Não é? E é uma coisa interessante, de todos os guitarristas que eu já vi fazendo essa integração com o canto, George Benson, quem mais que eu posso usar? Tem vários. Eu vou usar Eric Clapton, Billy King, o pai. Quem? O pai. O Hendrix. Bom, esse aí Hendrix, que ele não gostava da voz dele, né? Nossa, perdão, Jimmy. Muito perdão. Mas enfim, outros. Vamos citar também alguns mais modernos, como por exemplo Kotzen, o Rich Kotzen. Sim, o Rich Kotzen, né? Isso. Enfim, o que é para você fazer essa transição do cara que está lá preso na guitarra, está tocando, está concentradíssimo tocando base, tocando solo, enfim, fazendo os lines que a gente precisa fazer, e agora passa a cantar. Se você vê uma transição natural, se isso é complicado para você, e o que muda para você no instrumento, passar a cantar, porque tem uma diferença grande. Quem tivesse acompanhado a minha vida, minha história, via que isso não é transição nenhuma, é natural em mim. Eu comecei a tocar e cantar com 8 anos, no ano de 1963, que foi quando eu fui aprender violão com a vizinha. A vizinha que era a madrinha do Liminha, que eu nem sabia que era o Liminha, eu sabia que era o Liminha mais tarde, depois que eu fiz as relações. Lá na rua Dr. Augusto de Miranda, eu morava no 840, se não me engano. Perto de onde o Franklin mora hoje, inclusive, é uma quadra. Então o que acontece? Para mim, a coisa mais natural do mundo é tocar e cantar. Isso é naturalíssimo. Só que eu não profissionalizei isso a nível de me tornar conhecido como cantor. Muito embora eu não me considere cantor. Por quê? Aí entra a questão da responsabilidade artística. Eu não dediquei minha vida ao canto, como dediquei a guitarra e ao violão. Então não acho justo eu falar que sou cantor, comparado com um colega meu, que é professor de canto, que é cantor, que dedicou a vida ao canto. Então, essa ética eu tenho. Sim. Então é isso. Agora, cantar para mim e tocar é a coisa mais natural do mundo, porque eu comecei a fazer isso com 8 anos. Sempre toquei e cantei a vida inteira. Agora, estudei canto algumas vezes, estudei canto lírico há uns 30 e poucos anos atrás, com uma senhora, que era colega, né, de trabalho também, mas já era uma senhora. E lá da Pompeia também, ela me ensinou impostação lírica. Depois estudei com alguns colegas nossos, que são professores, amigos nossos, né, que dão aula aí, companheiro de luta, né? Estudei também e tal, conheço todo o negócio da técnica de vocalismo, conheço tudo. Só que eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de me dedicar. Então o que eu canto, quando você me ouve cantar é orgânico. Não é de um cantor que estudou, entende? Impostação direitinho, ficou ali todo dia fazendo e trabalhando, porque você tem que trabalhar muito para ficar com a voz de verdade, para virar cantor de verdade, você tem que trabalhar muito, né? Então eu me considero orgânico. Talvez como o Hendrix também, ele era orgânico, né? Ele não se preparou para ser cantor, né? Ele dizia o seguinte, se o Bob Dylan pode cantar, eu também posso. Isso, essa entrevista dele é a mais famosa. E eu me baseio nela também. Assim, quando o cara perguntou para ele, quando é que você começou a cantar, né, Hendrix? Ele falou, quando eu vi o Bob Dylan cantando. Então me baseio também. Depois que você ouve Fagner cantando, Belchior, qualquer um canta. Né? E não é demérito nenhum, não, porque se você pensar do ponto de vista do folclore, no folclore não tem policiamento técnico. É espontâneo. Ninguém fica falando, você está desafinando, você tá errando. Não existe. Isso tem na nossa cultura ocidental, que é a cultura burguesa ocidental. Na cultura das pessoas que vem do folclore mesmo, a base do folclore, não tem essa de se está afinado, se está impostado, se canta bem, se canta mal. O canto é quintessência, como a música, né? Quintessência da humanidade. Então não tem essa de... Né? Nós é que policiamos porque a gente conhece técnica, porque a gente vem de uma cultura ocidental, que já vem dos eruditos antigos, né? Então a gente, inevitavelmente, se ouve uma guitarra desafinada, você fala, puta, me machuca o ouvido, cara. Não dá, peraí, vamos afinar aí, pô, né? Já um cara do folclore, não, desafinado para mim é normal. Porque o cara é do folclore, eu estou falando do folclore puro, né? Não folclore já afetado pela cultura. Porque hoje, por exemplo, os caras falam sertanejo que está aí não é sertanejo. Não.
É afinado, é tudo bonitinho, direitinho e tal, é pop. Sertanejo pra mim tinha um Carreira Pardinho. Isso. Alvarenga Ranchinho, Tonico Tinoco, e essas coisas todas. Que é natural, o cara abre o olho e sai lá. Se tiver afinado, tá. Se não tiver, também não tem problema. Tá tudo certo. Você entende? Agora, nós não. Se eu desafinar uma nota, eu falo, não, bicho, pelo amor de Deus, tem que afinar a nota aí e tal. Então é isso. Então, cantar pra mim é a coisa mais natural do mundo. Agora, para quem não me conhece, né, não acompanhou minha carreira, eu estou falando da minha vida pessoal, sim. Não viu, né, a minha trajetória. Porque eu apresentei para o público, vamos dizer, né, que me conhece, só guitarra e violão. Né? Sim, foi mais conhecido por isso, né, pelo trabalho tanto didático quanto trabalho instrumental. Depois de tudo isso, né? Depois dessa intensa pesquisa, é óbvio, eu adoraria que de repente o pessoal que estivesse vendo aí, que estivesse vendo e ouvindo o programa hoje, entrasse no chat, falasse um pouco mais e sugerisse também, quem sabe, um segundo especial desse, porque tem história e mais história para contar, e como o nosso tempo é meio limitado, a gente não pode estender muito. O que para você, depois desses... eu vou resumir em 40 anos. Tudo que o Lely fez como guitarrista, como professor, como músico e como educador. Para pontuar isso aqui, depois desses 40 anos de pesquisa intensa, mapa, organograma, livro, disco, publicações em revistas especializadas, 2 livros específicos para o assunto guitarra, que é o Universo Rock e a arte da guitarra rítmica groove, e fora tudo que você faz, dá aula, enfim. O que para você representou tudo isso, se representa, e se você acha que ainda dá para ir mais além, ou você não tenho que pesquisar mais, eu vou dar um tempo na pesquisa para direcionar para outro caminho, enfim. Para pontuar, tudo isso que a gente já falou, é lógico que tem muito mais assunto. Não tem fim, né? Se viver 800 anos, você vai ter 800 anos de pesquisa. Porque não tem jeito. A música são muitas vidas, né? Beethoven, frase do Beethoven. O músico, para ser completo, precisa de uns 450 anos de vida. Estudando os 450 anos. Exatamente. Senhores, essa entrevista, esse especial aqui é um especial sensacional. Ouçam o podcast, assistam a reprise, vejam no YouTube, sugiram. O Lely assim, o que eu posso dizer? Não vou dizer como fã, até porque não fui aluno dele diretamente. De certa forma, acho que todo mundo um dia foi aluno do Lely em alguma ocasião. Indireto. Eu posso falar apenas por mim. Eu, como eu sou o cara, tipo assim, sento para estudar, sento para dar aula, mas também estou na posição de aluno, não dá para eu dar uma aula sem basear em algumas pesquisas de vários didatas. Todos os que eu citei aqui, e o Lely também e já falei isso para ele em outras ocasiões, porque a gente já trabalhou junto na escola do Everdream. A gente cruzava os horários, assim. Não dá para falar, é a história da guitarra no Brasil, uma parte de data. Se a gente tem o Mozart Mello, né, que é um dos expoentes, não pode esquecer do Lely. Lely, muito obrigado. Imagina, fico honrado pelo convite, a gente fica muito honrado. E a gente só pode agradecer e que continue aí, que tenha mais 40 anos de pesquisa musical, porque a guitarra no Brasil está precisando. Não, eu que agradeço o convite, imagina, essa oportunidade de poder falar. E se tivesse muitas horas aqui, a gente ficaria horas e horas, porque tem muito assunto realmente. Quem sabe a galera assim, não assiste e não sugere segunda parte de Lely Caesa. E muitas dicas, né? Enfim... para os mais novos, né, que estão chegando. Sim. E que a gente também é menino perto de você. não, eu digo assim, mais novos que estão chegando, ter dicas para que facilite a vida, né, nesse isso sentido. Aí. Falar, então não vou por aqui, que eu sei que aqui é atrás, vou por ali e tal. Só conhece o atalho quem já passou pelo caminho, né? Exatamente.
Mais uma vez, muito obrigado, Lely. Uma honra ter recebido você aqui. Marcelão, sem palavras, como sempre. Marco Mendes, direção geral, programa Guitar Heroes pela MKK Web Rádio, chega de da Music, chat hoje ao vivo. Gente, quem sabe a gente não faz um volume 2 dessa maravilhosa entrevista. Abração, boa noite. Rock and roll sempre, hein? Boa noite. Boa noite.